Preparando aqui para iniciarmos a nossa live. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre tradições e padrões familiares. Ao longo da semana eu trouxe algum conteúdo para gerar um pouco de reflexão, uma percepção mais aguçada de como os nossos sistemas familiares interferem na nossa maneira de ser, de agir, de pensar, as consequências de tudo aquilo que já aconteceu antes de nós, naquilo que há hoje, naquilo que nós fazemos, em todas as nossas formas de expressão no mundo. Então, eu vou começar com algumas dúvidas que surgiram dentro das nossas caixinhas de perguntas. E a primeira delas era relacionada aos dramas familiares. Então, muitas pessoas citaram aqui, mas na minha família é muito comum, já virou até uma tradição, ser muito dramática, as pessoas fazerem drama para conquistarem as coisas, tudo ser muito complexo, muito difícil, muito penoso, as emoções ficarem muito afloradas. Então, vamos analisar isso aqui um pouquinho e buscar possíveis fatores de surgimento dessa questão dos dramas na sua família. Olhe bem para trás, olhe para o momento, tanto que seus pais, seus avós, bisavós, enfim, todas as gerações anteriores viveram. Observe como era, principalmente para as crianças, para aquelas pessoas que não tinham tanto poder de decisão, para que elas conquistassem algo que desejavam. Possivelmente o recurso ele era mais escasso, seja recurso físico, seja recurso emocional, seja tempo. Então, tudo aquilo que muitas vezes todas aquelas crianças sentiram falta, sentiram necessidade, elas precisaram reprimir dentro de si. Mas tudo aquilo que é reprimido, em um determinado momento, explode. Então, muitos dos dramas que ocorrem são principalmente porque você guarda, guarda, guarda. É a última gota que cai no copo faz transbordar. Então, surge toda uma dramática, uma problemática para se expressar. Então, vamos começar a olhar com carinho, com atenção e perceber como as nossas mães e pais agiam quando eles queriam algo, como as nossas avós e avós reagiam, como eles se expressavam, quais eram os recursos que eles utilizavam para poder conquistar aquilo que era desejado, às vezes até aquilo que era necessário. Muitas vezes precisava se colocar nesse lugar um pouco mais dramático, um pouco mais emotivo, para causar uma determinada comoção de quem dispunha de mais recurso para poder acessar. Então, essa é uma reflexão em relação à questão dos dramas familiares. Uma outra questão que surgiu aqui, e o vitimismo? Mas na minha família já é comum, as pessoas ficam se vitimizando, se fazem de frágeis, de pequenas, me fazem sentir culpada por não contribuir, por não ajudar, por não falar, por não fazer isso ou aquilo. Então, observe também, vitimismo surge muitas vezes quando nós sentimos que alguém nos deve alguma coisa. Talvez não tenha sido apenas você, ao longo de toda a sua criação, que tenha percebido isso, mas você percebe um padrão, uma recorrência em todo o seu sistema familiar. Percebe que teve algum primo ou prima, teve alguma tia que está ali sempre muito ferida emocionalmente, que está sempre para baixo, que não consegue ir adiante na sua vida, não consegue evoluir, crescer, se faz de vítima, mesmo que de forma inconsciente, para que as pessoas comecem a cuidar dela, olhar para ela, proporcionar aquilo que ela sente que lá no seu íntimo ficou faltando. Então, a vítima, ela muitas vezes procura o quê? Apontar o dedo para alguém, acusar, porque você não cuidou de mim, você não fez o que deveria, olha isso, olha o que você está fazendo comigo. Então, ela desencadeia essas sensações ruins para quem convive com ela, mas ela também busca um salvador. E muitas vezes isso também ainda está na esfera da criança interna ferida. Então, eu olho para o meu pai, para minha mãe e sinto que não foi o suficiente, eu não recebi, não importa o quê, mas eu não recebi aquilo que eu considerei que era necessário para mim. E assim como nós podemos perceber isso, se em algum momento nos sentimos vitimizadas diante de algum contexto, assim também pode ter ocorrido com todas as gerações anteriores. E, inclusive, pode ter ocorrido até situações mais dramáticas, de pessoas que realmente foram vítimas de abandono, vítimas de rejeição,
vítimas de sequestro, vítimas de várias situações que eram densas demais para serem digeridas, e nós, ainda lá no nosso íntimo, na nossa alma, ficamos conectados com aquelas pessoas. Queremos estar lá com elas por amor, para que elas não se sintam tão sós, tão solitárias, tão desamparadas. Mas perceba, fazendo isso, nem você e nem a pessoa vão se salvar. Ninguém acaba evoluindo. Então, como é que nós podemos, aos poucos, ressignificar esse contexto? Olhando com respeito, com carinho para quem vivenciou esses traumas, essas dores, essas questões um pouco mais densas antes de nós, e olhando para essas pessoas com a grandeza que elas têm. Se há algum antepassado nosso, hierarquicamente veio antes, então tem força, tem o seu respaldo. E atrás dessas pessoas, elas também têm os pais delas e toda a linhagem antes delas. Então, cada um fica com aquilo que lhe cabe. Se você percebe uma recorrência de vitimismo no seu sistema familiar, olhe para isso e, a partir de você, transforme esse contexto. Ah, Cris, mas eu não sei como fazer isso sozinha, é difícil. Eu até vejo, mas eu não sei como sair desse buraco. Então, busque orientação profissional, busque fazer terapia, ter algum mentor, uma mentora, para que você consiga acessar ferramentas que vão fazer você enxergar uma realidade muito diferente, muito mais ampla e possivelmente muito mais fácil do que aquela que os seus ancestrais vivenciaram. Não é porque eles sofreram que você vai precisar dar continuidade nesse sistema e nesse padrão de sofrimento. Outra questão que veio aqui, uma tradição na família. Os meus parentes bebem demais, adoram uma bebida. Todas as vezes que tem uma reunião, uma festividade, um encontro familiar, é muita bebida e muitas pessoas se passam. Então, algo bem interessante, uma curiosidade aqui, é que a bebida não abandona. Já percebeu? Tá lá, num contexto muito favorável, você vai lá, abre a sua bebida, começa a ingerir e a bebida está ali com você, mesmo que você esteja bebendo sozinho. Bebida faz alusão, muitas vezes, no nosso sistema familiar, a algum abandono afetivo, principalmente uma mulher que abandonou um homem, que deixou notar, ou que tinha uma relação afetiva, mas acabou não funcionando e gerou uma frustração. Então, isso foi passando, geração, geração, geração. Então, você vai olhando para a bebida sempre com aquele aspecto de, puxa, qual é o vazio interno que aquela substância visa completar? Ah, Cris, mas quer dizer que todo mundo que bebe tem um trauma em relação a isso? Não. Mas no sistema, isso nos convida a olhar para quem está sempre presente, quem desejava ter uma companhia constante e não teve. Então, isso nos convida a olharmos para a nossa ancestralidade, se for um desejo nosso, tá? Não é obrigatório olhar para tudo. Mas se isso te incomoda, se a bebida, já que você trouxe aqui na caixinha, se a bebida te incomoda, causa um mal-estar, você vê que, seja com você, seja com seu par afetivo, seja num círculo mais próximo, aquilo gera um desconforto, é porque tocou em algo dentro de você. Então, olha, quem em algum momento não teve a reciprocidade dentro da sua relação afetiva. Tá? Isso era muito comum antigamente, os casamentos arranjados, as promessas de amor, ou os abandonos no altar. Então, isso pode ter sim acontecido no seu sistema e merece o carinho devido, à atenção, para, se você desejar, buscar um novo significado, um rearranjo nesse sistema, para que você possa se liberar desse desconforto que causa. Ok? Então, vamos adiante. E quando os pais e avós tinham uma determinada profissão e querem que eu siga a mesma, o que fazer? Primeiramente, honrá-los dentro do seu coração. É perceber toda a trajetória que trilharam, todas as dificuldades que tiveram, todas as conquistas, todas as derrotas, tudo, colocar tudo dentro do seu coração com valor, com respeito, com carinho que tudo isso merece. E se não lhe toca profundamente seguir a mesma profissão das gerações anteriores, não é feio você buscar um novo caminho profissional, buscar uma transformação. Lembre-se, como adulta, você já não precisa mais da aprovação dos seus pais ou buscar a aprovação dos seus pais para sentir-se pertencente.
você sempre terá um lugar dentro do seu sistema, você pertence a ele, você tem uma sequência, uma lógica, um lugar que você ocupa dentro dele, e naturalmente você irá pensar, você irá colher o que de melhor a sua ancestralidade fez, mesmo que você escolha uma profissão diferente. Mas eu entendo, muitas vezes surge aquela questão, mas o meu avô abriu um empreendimento, a minha mãe continuou tocando, e chegou em mim, mas eu não quero, eu não gosto, não é algo que me faz sentir bem. Ok? Então, o que você pode fazer é, primeiramente, reconhecer esse carinho com que todos os seus ancestrais quiseram transmitir isso para você, comunicar e abrir espaço, porque talvez a posição que você ocuparia dentro desse empreendimento vai ser preenchida por uma pessoa muito especial, cheia de talentos e de habilidades, que estivesse apenas ávida pela possibilidade de ocupar esse lugar. Tá? Então, você segue o seu caminho com leveza. Tá? Nem sempre nós vamos trilhar os mesmos passos dos nossos pais e antepassados. Em alguns momentos é necessário que nós utilizemos, peguemos para nós tudo de bom que eles fizeram, mudemos um pouquinho o curso dessa história, a direção, para quê? Para ampliar, para expandir a consciência. E nossa alma, ela quer experimentar o mundo, expandir, conhecer, aprender. Então, siga a sua intuição, siga aquilo que toca mais profundo dentro de você e trilhe o seu caminho. Depois, vieram algumas questões relacionadas a doenças na família. Então, muitas delas relacionadas a hábitos alimentares, bebidas, sedentarismo, má gestão das emoções. E aqui eu trago um exemplo que veio até do meu sistema familiar. Então, o meu avô faleceu de uma determinada enfermidade, o meu pai da mesma. E aquilo me gerou uma profunda reflexão. Comecei a observar tudo aquilo relacionado a órgãos digestórios. Então, o que não foi sendo digerido pelo meu sistema, o que eu também começava a vivenciar e como eu poderia acolher tudo aquilo que o meu pai e meu avô passaram e fazer algo diferente para mim e para a geração futura, para mim e para minha filha. Então, eu lanço esse desafio para você também. Observe o que aconteceu em todos os aspectos. Mas é tradição lá em casa, a partir de determinada idade, as pessoas terem alguma questão com pressão alta. Mas já virou até motivo de brincadeira que lá em casa todo mundo, em determinada idade, começa a ter insônia, começa a ter X, Y, Z situação. Perceba se é um padrão, se não é apenas seu, se aquilo já foi vivenciado antes. Precisa ser visto, precisa ser olhado. E o mais importante, você tem nas suas mãos o poder de transformar, de fazer algo bom com isso. Hoje em dia há um recurso disponível, como informação, meios de acessar um conhecimento mais expandido que talvez a nossa ancestralidade não teve. Então, use isso a seu favor, expanda, evolua, cuide muito bem de você, sua saúde física, emocional e mental, para não cair nessa roda viva de é tradição lá em casa que determinada doença aconteça a partir de tal idade. Opa, espera lá. Não precisa ser dessa forma. Depois, relacionamentos afetivos. Então, já é tradição na minha família que ninguém fica casado tanto tempo, que os casais costumam se separar com um determinado tempo de casados, ou mais um gancho para você olhar. Onde isso surgiu? E por que acontece dessa forma? O que tem se repetido dentro das dinâmicas de relacionamento afetivo que fazem com que elas sempre acabem esmaecendo, o fogo vai se apagando, os casais acabam não tendo mais aquela afinidade toda e proporcionem essa cisão, essa separação. Os mesmos relacionamentos afetivos não precisam tradicionalmente terminar porque sempre terminou um determinado tempo na minha família. Isso não precisa se tornar realmente um padrão ou uma tradição. Se até aqui foi, acolhemos. Nós fazemos algo um pouquinho diferente daqui para frente. O ponto de partida é sempre o hoje. O passado nos traz conhecimento, nos traz experiências. Daqui para o futuro, nós temos condições de trilhar um caminho diferente. Okay? Depois,
Temos também algo para observar. Então, quando eu lancei os posts da semana, fui questionando, eu também comecei a refletir que existem tradições muito boas. Então, muitas vezes a gente acaba ficando com um condicionamento de olhar para o negativo, para aquilo que não funciona ou para aquilo que traz dor e sofrimento. Vamos olhar um pouquinho para o lado positivo agora, então. Coisas boas que podem acontecer nos aspectos familiares. Então, uma tradição familiar de contribuir na comunidade, seja ajudar na igreja, numa instituição de caridade, numa ONG, seja com animais, seja com crianças carentes, com mulheres, com idosos, mas aquilo torna-se uma tradição familiar e que bonito isso, e que bom manter e levar adiante essa tradição. Depois, uma outra tradição, reunir a família em ocasiões específicas para trocar experiências e partilhar afeto. Isso é fantástico, desde que isso não seja uma obrigação, um fardo, um peso para as pessoas desse sistema. Então, aqui cabe o papel de cada um dentro desse sistema, que é o de cultivar o carinho, a amizade, a conexão, a liga de um membro da família com o outro. E é natural que não haja total afinidade entre todas as pessoas da mesma família, mas aqueles com quem você tem, mantenha esse vínculo gostoso. Estabeleçam, percebam, se há uma tradição, por exemplo, do Natal, de todos se reunirem, de cantarem juntos, fazerem a ceia, e aquilo é leve, é gostoso para você, mantenha, reforce, dê a sua contribuição para que aquilo fique ainda melhor e que as próximas gerações vejam que é algo bom, algo que venha acrescentar na sua vida. Outra questão aqui, brinquedos que passam de geração em geração. Quantas vezes você já se pegou pegando um brinquedinho que foi da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, olhando para aquilo com curiosidade, com carinho, com saudosismo, e ouviu as histórias que eles contavam sobre a época deles. Muito comum essa frase, né? Na minha época acontecia tal e qual coisa. Então, usar isso também para manter uma nutrição emocional, uma nutrição afetiva. Né? Os objetos de família, não só os brinquedos, né? Mas muitas vezes aquela louça, aquele livro antigo, aquele móvel especial. Lembre-se, tudo aquilo que é leve, que é agradável, que traz uma sensação boa, pode e deve ser preservado. Já aquilo que traz um certo peso, um certo desconforto, precisa um olhar mais atento, precisa de uma ressignificação. E, por fim, os contos, as histórias, as lendas de família. Ah, mas meu bisavô lutou em tal lugar e trouxe essa história, ele sempre contava para os netinhos, para os sobrinhos. Ou a minha tataravó sempre costurou bonecas e fez dessa forma ou daquela forma. Ela procurou ensinar para as filhas, depois para as netas, para as sobrinhas. Então, preserve as histórias e ouça o que está não apenas nas palavras que você está ouvindo, mas nas entrelinhas. Porque todo conto traz uma bagagem cultural muito rica, traz a memória do nosso sistema, traz um pouquinho da história das nossas raízes, de como nós hoje somos quem somos e por que nós fazemos o que nós fazemos. Então, aqui nessa live, eu procurei trazer para você algumas reflexões. Então, alguns pontos que normalmente trazem um pouco mais de peso, e agora, ao final, alguns pontos que trazem um pouco mais de leveza. Tudo isso em relação às tradições familiares. Então, observe bem, você está olhando para tudo isso a partir dos seus olhos de criança, que ainda sentiu um vazio, um peso, uma carência. Lembra do que eu falei lá no início? Do drama, do vitimismo, daquele saudosismo de algo que faltou e nunca está preenchido, e que vem passando de geração em geração, ou você hoje vai cuidar desse aspecto interior, vai curá-lo, ressignificar o que for necessário, para que as suas próximas gerações possam, a partir de você olhar e dizer: nossa, a minha mãe, a minha avó, ela transmitiu para mim dessa e dessa forma, e isso me deixa tão bem, isso me deixa tão feliz. Lembre-se, você é instrumento de mudança, você é instrumento de transformação. Cabe a você, então, olhar com o carinho, com o cuidado necessários para si, para a sua própria história e para todo o sistema familiar que veio antes de você.
ressignificar o que precisar ser ressignificado, incluir todos aqueles fatos, pessoas, situações, contextos que tiverem ficado à margem, tiverem ficado excluídos, para que você tenha sempre uma inteireza, uma completude, e que assim a sua vida realmente seja um transbordo de momentos felizes, expansão e muito crescimento. Agradeço a sua companhia. Se você gostou desse conteúdo e quiser compartilhar com seus amigos, para que eles também tenham essas percepções mais expandidas, uma visão mais aguçada, fique à vontade. Nos vemos em breve.